Aqui agradeço a Deus por essa oportunidade. A gente vem hoje, né? Eu estou aqui, minha mãe está lá em cima, daqui a pouco está descendo. E com muita alegria para falar sobre família. Com certeza eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre esse assunto da minha família, porque na verdade eu sou apenas consequência do que os meus pais fizeram. Mas eu quero tentar trazer para você uma perspectiva muito importante das Escrituras, que nós cremos pela palavra que ela pode nortear você que está aqui hoje, você que nos visita, pode nortear muitas coisas na sua trajetória como servo de Deus, como filho de Deus. E na verdade eu resolvi compartilhar a palavra hoje com o violão, porque no fim das contas essa foi uma das marcas que eu aprendi na minha infância. Os meus pais, a minha memória, quando eu lembro da infância, uma das coisas que eu não esqueço é disso. Meu pai com o violão na mão, cantando, e minha mãe cantando do lado, ele tocando o hino lá, que daqui a pouco eu vou puxar uns dois aqui para os irmãos antigos conhecer. Quem tem mais de 10 anos na igreja aí, levanta a mão, mais de 10 anos. Talvez vocês vão lembrar alguns deles, se der tempo aí. E, na verdade, o violão ele se transformou num elemento importantíssimo para mim, porque um tempo atrás, eu não sei se a mamãe vai lembrar desse momento, mas teve um tempo que meu pai teve um AVC e ele ficou sem falar, né? O vocabulário foi embora, não saiu nenhuma palavra. E foi inclusive, né? Mamãe saiu para o culto no domingo, a gente chegou em casa depois de algumas semanas de muita luta do hospital. E aí meu pai pegou o violão, a senhora lembra, mãe? O papai pegou o violão, ele começou a fazer uns acordes e ali Deus curou ele, Deus trouxe de volta a voz dele, né? E isso para mim é uma das experiências marcantes que eu tive, e por isso eu vou tentar compartilhar essa mensagem com o violão e cantando também, por mais que o pastor Caio não goste da minha voz, mas eu não canto para ele, eu canto para Jesus. Eu posso ouvir um glória a Deus, né? Ei, Caio, agora tu sentiu, pastor Caio, agora tu sentiu. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6. Tu gostou dessa aí, pastor Caio? Tu gostou dessa? Eu preparei para ti essa especialmente. Deuteronômio, capítulo 6. Você vai manter a sua Bíblia aberta e olhar para cá, que nós vamos ler daqui a pouquinho esse texto. Quem achou, diga amém. Olha para cá, mantenha a Bíblia aberta, por favor. Deixa eu compartilhar algo com você e já já a gente vai ler o texto. Hoje nós vamos falar um pouco sobre um legado que toca gerações. A importância de compreender o fundamento para essa realidade. Pode sentar, viu, irmão, que a gente vai já ler junto. Irmão, eu não sei se você tem essa consciência clara, mas eu preciso lembrar nessa reflexão de hoje. Jesus morreu na cruz um dia para te dar de volta a vida que você havia perdido por causa do pecado. Quantos têm consciência disso aí? Levanta a sua mão e diga amém. Você entende isso? Jesus morreu na cruz porque eu e você estávamos separados de Deus por causa do pecado. E eu faço uma pergunta para você nessa noite. Quantos dos irmãos que estão aqui nessa noite, quantos receberam a vida de Deus em si? Diga glória a Deus. Quantos tiveram o coração trocado? Diga amém. Aqui, eu ia chamar a senhora para cantar, mas vai bagunçar mais daqui, eu já dei um trabalho, é um pessoal aqui. Quem teve o coração trocado por Deus, uma nova natureza, sabe essa canção aqui, ó. Recebi um novo corpo. Me ajuda aí, pessoal. Porque eu só começo. Coração regenerado, coração transformado, coração quer respirar. Se você vê alguém chorando do seu lado aí, é a presença de Deus, viu? Como fruto desse novo coração. Olha para o irmão do seu lado e diga: eu declaro a paz de Cristo. Te abençoe.
preciosa é a nossa comunhão. Abraça ele aí sentado mesmo, vai, diga. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande Olha pra ele, amor diga. de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, preciosa és para mim, querido irmão. Amém? Você recebeu um novo coração, uma nova vida. A vida de Deus em nós produz essa nova natureza. O apóstolo Paulo fala muito sobre isso. Nós não vamos falar sobre esse assunto, mas você sabe disso. Uma nova natureza foi formada em você. Uma nova natureza foi formada em mim. E por isso que a gente declara que um filho de Deus, ele é guiado pelo Espírito de Deus e não mais pela natureza caída. Muitas cartas de Paulo ele fala sobre isso. Você não é mais guiado por uma natureza caída. Você pode dar um glória a Deus por isso? Glória a Deus. E aí, irmão, a consciência de filho, embora ela seja linda, maravilhosa, um corpo que está liberto do pecado, que é a realidade de Deus sobre você, como Deus olha para você, essa natureza, embora seja muito bonita, ela não é algo tão simples de se preservar. Não é simples. E por isso, um dos motivos de nós congregarmos, para preservar essa natureza. Então, a consciência de filho, ela, embora seja linda, carrega esse desafio. E o mundo inteiro, todas as coisas, o seu ambiente de trabalho, a sua faculdade, sua escola, a comunidade onde nós moramos, tudo isso tem qualidades, mas esses lugares, eles convergem para que o seu coração deixe de amar a Deus. Todas as coisas que nós convivemos, de alguma forma, às vezes até a própria igreja na religiosidade. Então, essas coisas, elas convergem para que o seu coração, se puder baixar um pouquinho, eu estou achando que está muito alto para mim aqui o retorno, não sei. Está baixo? Tá bom? Estão me ouvindo bem? É porque eu estou afastando, porque eu estou com a sensação de que está alto. Então, essa jornada que você está vivendo hoje, você está aqui para receber uma direção de Deus. Eu creio que Deus tem uma direção para a sua vida. E, entre outras coisas, você precisa entender que tudo o que está acontecendo ao nosso redor, de alguma forma, Satanás vai trabalhar para tirar você do lugar que você conquistou em Jesus. E aqui que eu quero que você pense comigo. Deus vai permitir certas coisas. Talvez você chegou aqui e você está vivendo exatamente coisas do tipo. Deus vai permitir algumas coisas para que a sua fé seja desenvolvida. Porque não tem como construir algo para as próximas gerações sem um crescimento em fé. E é sobre isso que eu quero falar com você. Deus vai permitir muitas coisas para que a sua fé seja desenvolvida. E, entre outras coisas, eu quero que você pense comigo, abrindo a sua Bíblia, se você já está com a Bíblia aberta aí, lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 a 9. Eu vou lendo e vou parando para você entender comigo o que nós vamos meditar nessa noite. O versículo 4 da palavra de Deus diz assim: quem achou diz amém. Diz assim a palavra: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e com todas as tuas forças. Versículo 6: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas.
Até aqui tá bom? Meus irmãos, esse texto de Deuteronômio, para você entender, especialmente você que está na maratona bíblica, tem alguém na maratona bíblica aí, irmão? Levanta a mão aí, diga amém. Vai ficar mais fácil, inclusive, para você perceber. Deuteronômio é um livro precioso, só para você entender. Ele trata sobre uma transição de gerações. Existe uma geração em Deuteronômio que viveu e nasceu no Egito, e essa geração sai rumo ao deserto em direção à terra prometida. Mas não tem somente essa geração, tem uma outra geração ao lado dela, uma geração que já nasceu nesse caminho da peregrinação. E Deuteronômio, por isso que o significado da própria palavra vai falar sobre segunda lei ou a repetição da lei. Deuteronômio trata-se disso. Agora, o Senhor, através de Moisés, vai repetir a lei dada em Números, com todos os detalhes, porque existe uma geração que não estava no Egito. E diga-se de passagem, o texto que nós lemos, quem está ouvindo essas coisas, quase todos eram pessoas que já nasceram no processo de peregrinação no deserto. Esse é o contexto de Deuteronômio. Então é muito oportuno entender isso, por quê? Porque o povo, ele está agora, imagina só que aqui essa fileira do meio dos irmãos é o Rio Jordão. O povo está no lado de cá, e o lado de cá é a terra prometida. Eles estavam prestes a atravessar o Jordão para chegar à promessa de Deus, e ali Deus trata com eles sobre isso. É ali que Deus começa a repetir as leis, porque havia um grande problema, meus irmãos. Qual era o grande problema da terra prometida? Alguém me ajuda? Algum aluno da escola bíblica? Alguém me ajuda? Povos pagãos. Talvez o principal de todos os problemas não eram os gigantes, como alguns imaginam. Os gigantes que inclusive foram vistos por Josué e Caleb. O grande problema é que existia outros povos com culturas diferentes que eram politeístas, acreditavam em vários deuses e entre eles não estava o nosso Deus. Então Moisés, ele percebe aquilo, ele começa a ensinar o povo e começa a falar, repetir a lei. O livro de Deuteronômio nasce disso. Ele começa a ensinar, e aqui no versículo 4 você vai perceber, Moisés inclusive está prestes a morrer, está poucos dias de morrer talvez, e ele sabe disso, ele não vai entrar na terra prometida, e ele começa a falar para o povo sobre isso. Esse povo carrega um desafio cultural, que aqui a gente começa a conectar com os nossos dias. Quando esse povo entrasse em Canaã, o povo de Deus, o povo que carrega a promessa de Deus, eles deixariam de ser nômades no deserto, e agora eles se tornariam uma sociedade da agricultura, cercada por povos politeístas, e com vários deuses ali. Além disso, o perigo não era, observe isso, pensa comigo aqui, irmão, o perigo para esse povo de Deus não era apenas, os outros, os gigantes, mas tratava-se do esquecimento de quem Deus era. Você pode estar ouvindo até aqui a palavra e você não conseguiu conectar com nada no seu dia a dia, mas o cenário continua sendo o mesmo dos nossos dias. Existem muitos deuses ao nosso redor, existem muitos senhores ao nosso redor, e todos eles querem dominar a nossa família. A tecnologia, os problemas familiares, a urgência da vida envolvendo a gente, são muitos senhores sobre a terra, a necessidade de conquistar o pão de cada dia. O grande problema continua sendo o mesmo. Muitas pessoas, hoje mesmo, elas estão parando para servir a outros deuses e esquecem-se de quem Deus é, que era o problema que o povo enfrentaria. Eles estão sendo lembrados, passam o livro inteiro falando, olha, não esqueça disso. E aí Moisés, no versículo 4, ele começa a falar, que eu quero que você lembre comigo aí. Se você tiver com a sua Bíblia aí, mantenha ela aberta, tá? Por favor. Olha o que ele está falando no versículo 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Eles vão entrar agora numa terra cheia de deuses. Ouçam isso. Além disso, ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força. Esse povo carrega muitos problemas agora, porque eles vão precisar trazer para si essa consciência
Uma geração está passando e agora vai chegar uma nova geração num lugar diferente. Eu não sei se você consegue visualizar, irmão, mas eu vejo com muita clareza. Nós estamos numa geração onde coisas boas viram tendências. Quase tudo que é ruim vira uma tendência. Não vou citar exemplos para não magoar algumas pessoas, mas quase tudo que é ruim vira uma tendência. As coisas boas, quantos viram a tendência na sociedade de ler um livro a cada mês? Alguém viu isso? Tem uma tendência que parece boa, a tendência de correr. Só que na verdade, para muitas das pessoas, não é pela saúde. Na verdade, é pelo status, pela visibilidade. Então, por trás, às vezes, até de coisas que aparentemente são boas, carrega-se intenções más. E parece com aquela música aqui, mãe, ó, que diz assim, ó. Mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chama, todo dia vem as tentações, Me chama. tá cantando bem, né, mãe? Todo dia o pecado vem. O que é que você escolhe? Eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já olhei pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Pode parar, que senão não vai ter tempo de pregar a mensagem. Vamos continuar aqui, ó. Aí você vê o versículo 4 e 5, Moisés está dizendo, olha, só tem um Deus. E além disso, ama Ele com todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força. Está ensinando uma geração o caminho. Versículos seguintes, você vai ver agora, os versículos seguintes, observe, irmão, com a sua Bíblia aberta aí. O que ele vai dizer aí? Você vai pegar as palavras que você recebeu e o que você vai fazer? Ele está dizendo aqui, olha, amarre. Primeiro, vamos voltar um pouquinho, versículo 4 e 5. Ouve, ó Israel, só existe um Senhor, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua força. Aí mais abaixo, você vai ver a palavra ouvir aqui no original, chamar, o termo não significa escutar com os ouvidos, como a gente pode imaginar. Esse ouvir do original, ele traz para um lugar de escutar com intenção de obedecer. Então, Moisés está trazendo esse povo para um lugar, os versículos 8 e 9. Ata essas palavras, o atarás por sinal na tua mão e nos umbrais da tua casa. Estas palavras usam uma linguagem que na época era só metafórica e depois, nos nossos dias, virou prática literal do judeu, inclusive até hoje. Então, você vai observar que ele ata aquilo na mão e na testa. Isso fala sobre a fronte, sabe? Existem dois lugares aí que você vai ver. A mão simboliza a ação, o trabalho, o esforço, e a testa simboliza os olhos, a visão, a perspectiva de mundo. A nova natureza nos dá essa consciência. É uma nova natureza que foi gerada em você. Nós começamos a mensagem falando disso. Existe uma nova natureza que Deus te deu, e o teu esforço e a tua visão e mente, elas são transformadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Você pode dar uma glória a Deus por isso, irmão? E além disso, você vai colocar nos umbrais das portas. Isso fala sobre as transições de... Irmão, uma das coisas mais difíceis eu confesso para você, no ministério tem uma coisa muito difícil que a gente vê com muita tristeza. Infelizmente, muitas pessoas são uma coisa aqui na igreja e são outra coisa em casa. Como é dolorido perceber esse tipo de comportamento e que precisa ser observado por nós com atenção, especialmente os mais novos que estão aqui, que às vezes estão dispostos a servir aqui na casa de Deus, fazer tudo para Deus, mas chega em casa e não consegue mais encher 1 litro. Sabe? A indisposição que dentro de casa parece que é outra pessoa. O texto está falando aqui, olha, coloca nos umbrais da porta para que você veja na entrada e na saída. A mesma pessoa que você é dentro da sua casa, você é aqui na casa de Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus por isso, irmão? Que Deus ajude a gente a ser assim, amém? Que é uma guerra, né? Então,
observe isso. Agora que vai começar a reflexão da mensagem mesmo aqui. Preste atenção nisso aqui, irmão. O que Moisés está fazendo com o povo, na verdade, é preservando uma promessa feita muito tempo antes. O que Moisés está fazendo com o povo de Deus é preservando uma promessa feita em gerações passadas. A promessa de Deus começa em quem? Alguém me ajuda aí? Onde começou a promessa de que o povo serviria só um Deus? Alguém me ajuda? Eu vou cantar uma música e vocês vão saber. Deixa eu ver se dá aqui, né? Sai de tua tenda, ó filho. Quem é mesmo? Abraão, irmão. Vocês são bons de escola bíblica, glória a Deus, estou feliz demais para tocar. Abraão. Aí chega Abraão. O que Moisés está fazendo? Está preservando uma promessa dada a Abraão gerações passadas, que existiria um povo que teria somente um Deus. Abraão inclusive está em Ur dos Caldeus, um lugar desenvolvido, só que Deus o chama de lá, daquele lugar, para que ele saísse de lá, para um lugar onde o Senhor mostraria porque ele seria o Senhor dele. Se trata dessa promessa de gerações passadas que vai ser continuada. Então é sobre isso que eu quero falar com você, porque talvez você pode levar alguns tópicos mencionados aqui agora, mas agora eu quero falar o seu espírito. Se você deseja ser uma voz de Deus na tua casa, é para você que, embora você esteja passando desafio, mas você deseja que Deus faça uma obra poderosa na tua família. Eu quero falar para o seu espírito nessa noite, porque eu creio que o Espírito de Deus ele tem uma mensagem para algumas pessoas aqui, e é com base nisso que eu quero pensar com você, porque o que Moisés faz, ele está direcionando um povo a um comportamento de mudança e permanecer numa cultura de Deus, sem se corromper com outros povos, mas o protótipo perfeito disso chama-se Abraão. É o cara que viveu na pele esse lugar, irmão. Abraão é esse cara, porque olha só, Deuteronômio ele é um manual de como transmitir a aliança de uma geração para outra, mas Abraão é um protótipo histórico. Ele teve uma vivência prática antes dela ser escrita tempos depois em pedras e tábuas lá no deserto. Abraão é essa pessoa. Então observe que a sucessão da mesma promessa feita a Abraão chegou aos nossos dias. Quem recebeu a promessa e é filho na fé de Abraão, diga glória a Deus aí. Se você é essa pessoa, eu quero desafiar você agora algumas coisas específicas, para que a promessa de Deus ela costure as próximas gerações. 4 marcas na vida de Abraão que eu quero mencionar com você rapidamente. A primeira delas, Abraão, ele viveu o desapego geográfico, emocional e cultural. Se você entende que você é uma nova natureza em Cristo, está vivendo por uma promessa, esse lugar é necessário romper com a vida passada. Olha para a pessoa do seu lado, dá um sorriso para ele rapidinho, pergunta: você é uma nova pessoa, só de boca ou de verdade? Teve uns que já nem quiseram nem olhar direito, já tratando algumas coisas. Tem uns que não querem nem olhar para o irmão do lado. Abraão, ele vive esse desapego. A primeira promessa começa em Gênesis 12:1. Nós não vamos ler por causa do tempo, mas a promessa começa lá que Deus diz: sai da tua terra e da tua parentela. Você rompe a velha vida de lugares por onde você passava, de linguagem que você carregava, o vocabulário que você tinha, as amizades muitas vezes que você tinha, elas não podem mais ser da mesma forma, porque agora mudou a sua geografia. As emoções que você carregava de não conseguir perdoar o seu pai, a sua mãe, o seu filho, sei lá quem for, essas coisas são da velha vida. Não vai dar para acessar a promessa de gerações carregando isso. Não vai dar para acessar a promessa de Deus carregando as coisas do passado. Não tenta carregar esse ídolo escondido, não adianta. Mas cedo ou mais tarde isso será descoberto. E não é no lugar da promessa.
Infelizmente é no caminho. Então observe que ele vive isso, esse desapego, sabe, geográfico, emocional e cultural, rompendo com o passado. A obediência plena, ela nos leva para esse lugar, e Abraão carrega essa marca. Deus diz para Abraão, em Gênesis 12:1, sai da tua terra, da tua parentela, para um lugar que eu vou te mostrar. E ali é um desafio, irmão, que eu não sei o que você está vivendo hoje, como é a configuração da sua família, mas eu sei de uma coisa: Deus tem promessas sobre a sua vida se você é filho na fé de Abraão. E vai precisar acontecer alguns ciclos exatamente para que você saia desse lugar. A gente cantou agora há pouco aqui, a música nós cantamos, a gente declara isso em canções, irmão. Deus quer chamar você para viver isso. Um lugar que Ele vai te mostrar nele. Uma jornada onde a sua família pode estar vivendo um colapso em várias estruturas que ela carrega, mas você é uma pessoa plena em Deus, porque você é uma nova natureza. Você observa, por exemplo, aqui, a segunda coisa que nós vemos nesse lugar, na vida de Abraão, é que Abraão ele vive uma mudança de perspectiva, uma mudança na forma que ele enxerga as coisas e na forma que ele entende as coisas. E observe que essa mudança ela não acontece quando ele é uma velha criatura, não. Ele agora já está em direção a uma promessa de Deus. Ele já saiu da terra dele, da parentela dele. A promessa não se cumpriu, está com 100 anos de idade. Está triste dentro da tenda, se você gosta de anotar, está lá no capítulo 15 de Gênesis. Ele está lá cabisbaixo, aí o versículo 1 é um dos versículos que mais Deus tem tratado comigo nos últimos dias. Veio a palavra do Senhor a Abraão, cara. Irmão, tudo muda quando a palavra de Deus vem a alguém, irmão. Tudo muda. Abraão está dentro da tenda, ele ouve a palavra do Senhor, Deus renova a sua promessa para Abraão. E Deus desafia Abraão a sair daquele lugar. Quando ele sai, o Senhor ativa agora a visão e consequentemente os pensamentos de Abraão. Sai da tua tenda, olha, se é que tu pode contar as estrelas, assim vai ser a tua descendência. Deus ele traz uma nova perspectiva sobre as nossas vidas. Talvez você está aqui hoje e você está dentro dessa tenda aí. Você só consegue olhar para o seu pai do jeito que está acontecendo. Você só consegue olhar para aquela pessoa da tua casa do jeito que está. Irmão, a nova natureza te chama para um convite agora onde você tem uma perspectiva de Deus sobre aquelas coisas. Essa é uma jornada de uma nova criatura. Essa é uma jornada de alguém que recebe essa direção da parte de Deus. O versículo 5, Deus fala para ele, olha, quantas estrelas você é que pode. Deus, ele não muda só a visão de Abraão, ele mudou, sabe, a sua mentalidade. Dentro da tenda, nós carregamos uma visão e uma perspectiva de esterilidade. Minha mãe não muda, meu filho não muda, esse miserável, e desculpa a palavra aí, não é coroadinho. Meu filho não muda, mas em casa é pior, né? Às vezes a pessoa aí amaldiçoa o filho com palavras, amaldiçoa a mãe. Cara, Deus está chamando você nessa noite para sair desse lugar, porque essa é a visão que você tem da velha natureza. Por mais que seja verdade aqui fora, Deus está chamando você para enxergar pela fé. Sabe por quê? Porque depois que Pastor Caio, depois que Deus fala para Abraão nessa hora aqui, o filho chegou? Não, estava tudo do mesmo jeito, ele velho sem o filho. Só que o versículo, se não me engano, é 6 ou 7. A Bíblia diz assim, no capítulo 15: Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Ele creu. Nada mudou, mas ele creu. Então, o que ele acreditou se transformou numa realidade. Um cara velho, tem alguém velho perto de você, não olha muito não, que a pessoa já está com vergonha, né? Nicolas está levantando a mão ali, né? Tem um irmão ali, né? Então, fora da tenda você tem a métrica do Criador. Então, muito mais, observe bem, irmão, quantos aqui creem que Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida? Levanta a sua mão bem alta e dê glória a Deus. É o que ele diz, irmão.
ele diz assim: muito mais do que pedimos ou pensamos é o que Deus tem preparado para nós, de acordo com o seu poder que opera em nós. Efésios capítulo 3, versículo 20. E aqui eu quero chamar você para o terceiro aspecto, também muito importante, que talvez você esteja vivendo nesse lugar hoje. Já está quase dando horário aí, né, pastor Caio? Eu vou seguir no horário aqui, fica tranquilo. A nova natureza em Deus. Olha para a pessoa do seu lado, por favor, e diga para ele assim: a nova natureza em Deus vai fazer alguns desafios para você. Abraão viveu um milagre na velhice, ter um filho com a sua esposa. Só que aí a promessa se cumpriu e Deus pediu o quê? A promessa, o filho. Deus pede exatamente Isaac. Então existe um teste supremo no Monte Moriá. Abraão interiormente, diante desse lugar, eu não quero falar muito sobre esse assunto, mas perceba que existem testes que o Senhor vai permitir que aconteçam, ou Ele vai gerar na sua trajetória para validar a fé que você precisa ter para viver a promessa. Porque o nível de fé que você carrega talvez não seja o suficiente ainda. Ele vai testar algumas coisas exatamente para esse lugar. Você consegue entender que sem Isaac a palavra de Deus cairia por terra? Porque ele é o filho da promessa. Sem Isaac a palavra de Deus cairia por terra. Mas Abraão, ele crê em Deus e ele sabe que aquela é a promessa de Deus. Eu quero que você entenda dessa forma comigo, irmão. Sabe, de certa maneira, se você olha para Hebreus, por exemplo, no capítulo 11, versículos 17 e 19, dá-nos uma perspectiva, quando fala sobre Abraão, de que Abraão, ele tinha uma consciência de que o filho poderia ser ressuscitado se necessário. Porque ele sobe com os seus ajudantes e os animais, com a lenha, e agora, depois que chega em certo ponto, ele diz para os ajudantes o quê? Fiquem aqui, porque nós vamos fazer um sacrifício ao Senhor e voltaremos. Com essas palavras, aquele cara crê em algo que, o nível de consciência e fé na promessa de Deus cumprida na sua vida, que o leva a esse lugar. E aí eu quero que você pense comigo, porque tem uma música antiga, pastor Caio, isso eu cantava antigamente. Eu não sei se era verdade na sua vida, mas eu vou cantar aqui agora. Eu não sei se era verdade. A quem tenho eu no céu, além de ti. Canta aí, pastor Caio. Ouço. Não, Caio, canta direito. O momento está de amor, e não Não há na terra quem eu queira mais. É muito baixo o tom para mim. Agora, estou apaixonado. Os mais novos não conhecem essa música, né? É antiga essa. Desesperado de amor. É uma verdade muito difícil de cantar isso aí, hein? Eu estou disposto a morrer por ti e construirei no cume do monte um altar, e o sacrifício sou eu. E o sacrifício sou eu. Não canta outra parte não, que é muito difícil de cantar isso aí. Então, ore primeiro, depois você canta. Abro mão dos meus sonhos, dos meus planos, da minha vida. Meu Deus do céu. Só que esse é um teste para quem é uma nova criação. Olha para a pessoa do seu lado pela última vez e diga: queira você ou não, Deus espera que Ele seja o único Deus da sua vida. É o mesmo cenário se repetindo. O que acontece aqui é que não existe, nem a promessa é maior do que o Deus de Abraão. Nem a promessa é maior do que o Deus de Abraão. Você observa que o que nós começamos meditando é que Moisés está lembrando um povo
da direção para que eles não se perdessem por causa de outros deuses. Os nossos dias é preciso que aconteça isso, irmãos, porque existem muitos deuses ao nosso redor. Existem pessoas que estão se entregando aos prazeres dessa vida, achando que a vida não tem consequência. Existem pessoas que estão abandonando suas casas porque elas acham que, sabe, os meus pais pensam diferente de mim, eu vou viver lá fora. Existem pais abandonando os filhos literalmente com a ideia de que isso é normal e não é. A educação familiar é de casa, não é da escola, irmão. Você pode dizer amém por isso aí? Você é que é o pai do seu filho, da sua filha. Você que é a mãe, não é a escola não é o tio da escola. Aí os deuses dessa vida estão ensinando, não, deixa o menino lá e... Aí quando chega na adolescência, você vai se surpreender, porque você não foi pai, não foi mãe de repente. Aí quer dizer, filho, faz assim. Ah, senhora, vocês sabem como é que é o final da palavra. Existem muitos deuses nos nossos dias, do mesmo jeito do passado, que agora a gente não chama de Deus. A gente chama de inclusão, a gente chama de planejamento familiar. Nada contra isso, mas isso não é o Senhor da sua vida. O Senhor da sua vida é o que Deus disse na sua palavra. Irmão, eu não sei se você tem noção do que eu quero te dizer. Planejamento familiar pode ter o seu lugar na vida de qualquer pessoa, mas mais importante do que isso é o que Deus falou. Por exemplo, sabe o que o planejamento familiar vai dizer para você? Uma das críticas que eu tenho severas a isso é que você não pode ter filho, porque não é mais como antigamente. Isso é a voz do inimigo. Essa é a voz do inimigo, porque Deus disse, se você crer na palavra, você vai ter que concordar, goste ou não. Deus disse que os filhos são a herança do Senhor. É o que Deus falou. Aí você escolhe, pega o planejamento familiar ou pega a palavra. Os filhos aos olhos de Deus são como flechas na mão do arqueiro. Eu sou uma flecha nas mãos dos meus pais. Eu fui uma flecha e sou até hoje. Os meus pais me lançaram. E eu estou aqui pregando a palavra. Eu sou só uma flecha lançada. Alguém um dia precisou crer. Eu quero convidar você com todo o amor e todo o temor da parte de Deus, irmão. Olha para a palavra de Deus. Não tenha outros deuses. Não permita que a situação que você está vivendo, por mais difícil que possa ser, se torne um Senhor na sua vida. Você se torne uma vítima dessa situação e não do que Deus falou sobre você. E aqui eu caminho para o último ponto aqui. Isaac, ele se transforma num selo da identidade geracional. Eu tinha uma perspectiva, eu estava lendo hoje mais cedo sobre isso. A imagem que eu tinha de Isaac é daquele meninozinho indefeso. Sabe, que a gente vê nos desenhos? Aquela criança indefesa que Abraão leva para o monte para sacrificar. Mas na verdade, irmão, Isaac, eu meditando hoje mais cedo, o Senhor tratou comigo sobre isso. Sabe, Isaac tem uma semelhança profunda com Cristo. Isaac é uma das tipificações da Bíblia. Abraão tem uma representação de Deus, o Pai. Isaac tem uma representação séria de Cristo, o Filho que se entrega. Se você quer Bíblia sobre isso, irmão, versículo 6 de Deuteronômio, perdão, não é Deuteronômio, é Gênesis 15, eu não estou lembrando o capítulo, eu acho que eu anotei aqui, vou já falar para você que gosta de anotar, mas é o versículo 6, a palavra de Deus diz assim, Gênesis 22, 6, Abraão, aí é aquela cena, Deus disse, Abraão, me dá o teu filho. Aí Abraão pega o filho, pega a lenha, leva os funcionários, bota nos animais, chega um ponto da cena que agora ele vai subir sozinho com seu filho. E aí ele fala, pessoal, fica aqui porque eu vou subir com Isaac. É o versículo 6. Você acha que uma criança faz isso aqui, irmão? Olha o versículo 6. Tomou Abraão a lenha e a lenha do holocausto, e colocou a lenha. Estava com dois animais, dois caras carregando isso aí. Ele bota em cima de Isaac. Pegou a lenha e colocou sobre Isaac. Você acha que esse menino é uma criança? Aí ele sobe, Abraão pega, como ele é velho, né? Ele pega só o cutelo e o fogo. E Isaac leva a lenha. Não se trata de um meninozinho indefeso. Existe alguém que poderia, pela força, vencer o pai. Pai, só matar, tá doido? Sai daqui. Mas existe uma criança aqui, irmão, que se entrega, porque ela crê no Deus do seu pai. Isso é um Deus geracional, irmão.
Ela ouve o que o pai disse. Chega um momento que ele diz: pai, está aqui a lenha, está aqui o fogo, mas cadê o animal para o holocausto? Aí Abraão diz o quê? Deus proverá, meu filho. Aquele menino crê. Imagina isso, aquele menino sentando naquele lugar de sacrifício, crendo. Só tem aquilo para ele viver, só crer. E é esse lugar que o Senhor está nos chamando nessa noite. Um lugar onde existe só um Deus, irmão. Só um Deus, só um Senhor. Tudo isso que eu falei para você se transforma numa verdade que está escrita em Salmos, dos capítulos 37, no verso 5. O Senhor tem um convite para você nessa noite. Talvez você veio para receber um manual de regras. Eu estou aqui para te falar uma coisa: se Deus for o Senhor da sua vida, só Ele, irmão, a sua descendência vai ser alcançada por Deus. Não tem muito mistério, é entregar o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Entrega o teu caminho ao Senhor nessa noite, meu irmão. Você pode estar passando um momento difícil, entrega o teu caminho ao Senhor. E confia, não é só para entregar não, é para confiar também, porque é difícil. Eu quero convidar você como igreja, como família, para acessar esse lugar nessa noite, um lugar onde você só tem Deus como Senhor. Eu falo consciente que não é uma tarefa tão simples, irmãos, e por isso precisa desse lugar de inculcar na cabeça da nova geração. Mas eu creio pela palavra de Deus, eu creio por aquilo que Deus tem feito na minha vida, que é possível na mão de Deus, irmão. Por mais que seja difícil a situação que você tem vivido, o Senhor vai mudar a sua visão nessa noite, o Senhor vai mudar a sua mente nessa noite, e o Senhor vai desafiar você para esse lugar. Senhor, eu creio no Deus de Abraão, eu creio nesse Deus. Se você pudesse colocar de pé no seu lugar, eu não quero convidar você. Eu não quero convidar você nesse momento para a gente pedir algo para Deus. Eu quero convidar você para algo muito mais simples nesse momento. Se você puder, levanta as suas mãos o mais alto que você puder e começa a dizer que Ele é santo, que Ele é poderoso. Não haverá outros deuses além de mim, diz o Senhor. Não existem outros deuses. Será que você pode levantar a sua voz em glorificação ao Senhor nesse momento? Não espera uma música não, irmão. Começa a glorificar o Senhor. É Ele que está te chamando nessa noite. A nova natureza adora ao Senhor. Levanta as suas mãos o mais alto que você puder e começa a crer naquilo que o Senhor tratou com você nesse dia, nessa noite. Diga para Ele: Senhor, eu creio na Tua palavra, eu creio naquilo que o Senhor está fazendo.